Seria possível a gente viver desde agora a alegria que a gente só vai sentir lá no céu? Em Mateus capítulo 5, Jesus começa um sermão que talvez seja o sermão mais famoso de Jesus, o discurso mais conhecido dele. E a partir de hoje eu gostaria de começar uma série de devocionais com vocês em cima dessas bem-aventuranças, também conhecida como o Sermão do Monte de Jesus, ou o Sermão da Montanha, ou o Sermão no Monte. Enfim, no começo desse sermão, Jesus ele se dirige a uma comunidade que estava atrás dele e aflita. Esse sermão ele é tão atual hoje quanto era em seu tempo, porque Jesus ele queria atingir o coração de pessoas que estavam passando por problemas. Pessoas que estavam atrás dele, não porque já eram cristãs, mas porque viviam situações difíceis. Muitos estavam atrás de cura, muitos estavam atrás de alguma solução milagrosa para os seus problemas. E hoje muitos de nós passamos por problemas, temos aflições, temos lutas e dificuldades. Quando Jesus dirigiu essas palavras àquelas pessoas, ele não queria atacar ou resolver diretamente o problema de cada uma delas, mas ele quis mostrar a elas que era possível ser feliz mesmo convivendo com as lutas, as aflições e os problemas. E é isso que ele vai dirigir para nós também hoje por meio do seu Sermão na Montanha, que começa com essas palavras lá em Mateus capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu a um monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: "Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus." Jesus começa o seu sermão de um modo muito parecido com o de outros rabinos ou mestres do seu tempo. Eles se assentavam em algum lugar e tinham seus alunos à sua frente para falar com eles. E Jesus começa o seu sermão com essas palavras: "Bem-aventurados os pobres de espírito." Como é uma série de devocionais, eu vou deixar essa expressão pobres de espírito para que a gente pense nelas amanhã, se Deus nos permitir. E hoje eu quero apenas refletir com vocês nessa palavra bem-aventurado. Porque bem-aventurado, embora a gente entenda hoje como feliz, na verdade não significa só feliz. Mas bem-aventurado vem da palavra makarios, que no grego tem a sua raiz em makar, ou makar, que foi muito usada por Aristóteles e outros escritores, filósofos e mestres que viveram muito tempo antes de Jesus e que já usavam essa expressão. E é uma expressão que não existe mais hoje e que não encontra nem tradução na língua portuguesa. A palavra makar dizia respeito a uma alegria que existia só na vida dos deuses. Então, quando Aristóteles ou outros filósofos e mestres da época, ou escritores mesmos, usavam essa expressão, eles queriam dizer ou de alguém que já tinha morrido e que agora estava bem, estava feliz, vivendo no céu, livre de sofrimentos, livre de aflições, ou eles queriam falar a respeito da alegria que os próprios deuses viviam entre eles, ou seja, eles não passam pelas aflições que nós passamos, porque a alegria deles é uma alegria soberana, uma alegria intocável, uma alegria indestrutível. E é surpreendente quando Jesus usa essa palavra para dizer aos seus discípulos, àqueles que o ouviam e que queriam segui-lo, que havia a possibilidade sim de uma ventura, de uma felicidade, de uma bem-aventurança, de uma makar, de serem makarios, ou seja, felizes como os deuses gregos, na sua lenda, eram neste mundo, mesmo vivendo em aflições. O que, para os ouvintes originais, era um completo absurdo, porque as pessoas, ao ouvirem, naquele primeiro momento, os primeiros leitores desta epístola de Mateus e também Lucas, que traz um pouco dessas palavras também, principalmente aqueles que conheciam a literatura grega, talvez tiveram muita dificuldade em aceitar essa expressão de Jesus, porque era como trazer uma felicidade divina para o contexto humano. Era como dizer que uma pessoa que está vivendo em aflições, ela poderia ser feliz. E é justamente isso que Jesus está dizendo. É possível serem felizes aqueles que passam por aflição, porque a alegria que eles sentirão não é uma alegria humana, não é uma alegria que depende das circunstâncias terrenas, mas depende das circunstâncias celestiais. Se nós temos contato com as coisas do céu, nós então vivemos desde já as consequências das coisas do céu. O céu não é algo para o futuro somente. O céu não é algo que Deus quer te dar só quando você morrer. O céu é algo para você viver agora. A vida eterna não é algo que começa para você e para mim somente depois que a gente sair desse mundo. Pelo contrário, Jesus disse que todos aqueles que o seguissem já teriam a vida eterna. Ou seja, nós já começaríamos agora, nesse mundo, em meio aos problemas, epidemias, aflições, a desfrutarmos de algum tipo de felicidade que não pertence a esse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar de uma alegria soberana, de uma paz
paz que excede todo o entendimento, porque não são coisas desta terra. Por isso o próprio Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Jesus não é como a paz que nós temos nesse mundo, quando tudo está bem, quando não tem doença, quando a economia está boa, quando os governantes são joias, são bons, são retos, são justos. Não, é em meio a perseguições, em meio a aflições, em meio a lutas, em meio a pecados, em meio a problemas, em meio a pandemias, o povo de Deus, de um modo inexplicável, em seu interior, recebe uma graça que faz com que eles sintam essa alegria, sintam essa paz. Você vive essa paz? Ou você quer viver essa paz? Você quer conhecer essa alegria? Isso não é possível sem que você conheça ao Senhor Jesus Cristo. Isso não é possível sem que você tenha os ouvidos abertos para as palavras que Ele tem para lhe falar. Por isso eu quero te convidar a me acompanhar nessa série de devocionais que a partir de hoje eu começo no Sermão da Montanha, na qual Jesus certamente deseja hoje também falar ao seu coração, para que você aprenda como ser feliz, mesmo em meio às aflições e problemas que nós vivemos neste mundo. E que o Senhor possa, por meio da sua palavra, trazer essa paz, esse conforto, essa esperança e essa alegria que nada pode destruir aos nossos corações.